Comigo em estúdio, neste Essencial Now, tenho o Major-General Carlos Branco. Sr. Major-General, boa tarde. Muito boa tarde. Pela presença, é sempre um gosto de estar aqui Igualmente, consigo. prazer. Diga uma coisa, Sr. Major-General. 4 anos depois aqui da invasão em grande escala da Ucrânia, por parte da Rússia, quem é que está a ganhar a guerra? Se é que alguém está a ganhar a guerra? Não está ninguém a ganhar a guerra e estamos exatamente num jogo de soma negativa em que todos perdem. Colocou a questão nos últimos 4 anos, mas eu gostaria de sublinhar que esta guerra tem 12 anos e começou em 2 momentos. Prende-se com a invasão da Crimeia por parte das forças russas, isto 2014. em 2014, e prende-se também com o golpe de Estado em Maidan. E isto vai Golpe de Estado? Exatamente. O que é que lhe chama golpe de Estado? Não é porque lhe chama, é porque foi, repare, Sim. a própria Victoria Nuland veio dizer que os Estados Unidos investiram 5 mil milhões de dólares. E disse isto no Congresso. Mas a questão que eu quero... Para destabilizar a situação na Ucrânia. Não só, porque repare uma coisa, quando nós temos um embaixador e um elemento importante do governo norte-americano no meio do, vamos chamar, do golpe de Estado, a distribuição de sanduíches aos revoltosos, isto significa muita coisa. E depois temos... Mas quer dizer, mas tecnicamente, não é, Sr. Major-General, não houve um golpe de Estado. Claro que houve. Então, o presidente Yanukovych tinha sido democraticamente eleito. Eleições que não foram contestadas. O que é grave aqui... Não, mas isto Sim, é uma... Mas o presidente Yanukovych não foi deposto, que eu me... Foi. Que eu me lembro, não. Houve eleições e depois ganhou o Poroshenko, não é? Não. Isso aí há qualquer coisa que... Não, eu posso, quer dizer, eu estou a falar agora de coisas que aconteceram mas, portanto... Vamos avançar. Yanukovych era o presidente da Ucrânia na altura foi derrubado por um golpe de Estado. em que eclodiram os protestos da praça Maidan, que depois passou a chamar-se Euromaidan. Que foram patrocinados e financiados pelos Estados Unidos. Mais ainda, eu sei, as pessoas que estão dentro destas coisas... Diz o Sr. Major-General, não é? Claro. As pessoas que estão dentro destas coisas sabem os 50 dólares que eram pagos aos indivíduos que vinham dos autocarros de Lviv. Para Kiev. Mas há aqui uma coisa... Mas, portanto, para o Sr. Major-General, a queda de Yanukovych foi um golpe de Estado. Não há outra classificação. Orquestrado pelos Estados Unidos. Exatamente. E reconhecido por eles, atenção. E as conversas telefónicas são públicas. Eu não estou... Repare, o que eu estou a dizer está tudo é factual. documentado. Há dados que comprovam. Exatamente. Mas então, eu desculpe que eu interrompi o seu raciocínio. Portanto, estava-me a dizer que a guerra não começou há 4 anos. Exatamente. Começou com a invasão da Crimeia. Da Crimeia. Exatamente. E aí temos 2 coisas diferentes. Temos, por um lado, uma guerra internacional, ou seja, entre a Ucrânia e a Rússia, e temos também uma guerra civil, porque isso vai dar origem a uma guerra civil. Uma guerra civil pelo novo poder que se encontrava em Kiev, instalado em Kiev, ultranacionalista, com algumas correntes neonazis, que depois, a seguir, atacam a população ucraniana, na zona do Donbass, causando um número muito significativo de mortos. Mas estas 2 dinâmicas acabam por se confundir e juntar em 2022. Agora, o que é importante procurar perceber aqui, eu gostava... Há aqui várias dinâmicas, várias perspectivas de análise, mas eu quero responder à primeira pergunta. Quem é que está a ganhar a guerra, não é? Ninguém está a ganhar. E para nós concluirmos isto, tem que se fazer uma avaliação. E a avaliação faz-se como? Identificando os objetivos iniciais e procurar perceber até que ponto foram parcialmente ou totalmente cumpridos. Claro. Bom, podemos começar. Há aqui 3 atores que me parecem importantes pormos em cima da mesa. Aliás, 4. A Rússia, a Ucrânia, os Estados Unidos e a União Europeia. Relativamente a... Eu começaria pelas respostas mais fáceis, que seria... A Ucrânia seguramente não está a ganhar, quer dizer, não cumpriu o seu objetivo estratégico e ainda recentemente o presidente Zelensky foi muito claro sobre isso, disse que para ele a vitória é quando expulsarem os russos, as forças russas, do território ucraniano. Portanto, a Ucrânia não está a conseguir alcançar os seus objetivos. A Rússia também não. A Rússia também não. Porquê? Porque os territórios... Houve uma evolução no posicionamento estratégico da Rússia. Desde Minsk, 2014, até a Istambul, e é posteriormente a Istambul, em que a lógica era procurar estabelecer a paz com base nos critérios de Minsk. O que é que eram os critérios de Minsk? Muito rapidamente. Sim. Era, no fundo...
era, no fundo, tornar autónomas as populações russófonas, autónomas, Tinham iniciado movimentos mas dentro da Ucrânia. separatistas. Mas dentro da Ucrânia. Esse era o objetivo. Aliás, Putin, isto é muito interessante, repare, quando foi da invasão da Geórgia, Putin de imediato reconheceu as duas repúblicas, a Ossétia do Sul e a Abcásia. Repare que, neste caso concreto, Putin nunca reconheceu as repúblicas rebeldes. É preferível chamar-lhe rebeldes do que separatistas. Porquê? Só vai reconhecê-las 48 horas antes de lançar a sua operação militar especial. Porquê? Porque Putin estava interessado em manter a população russófona na Ucrânia para poder, posteriormente, numas eleições, colocar lá um outro Yanukovych. Um novo presidente que era próximo, ou supostamente próximo... Exatamente. Mas vamos então analisar... Moscou, não é? Mas vamos analisar... Major General. Temos que falar sobre os Estados Unidos. Nós falamos sobre aquilo que o meu amigo quiser. Atenção. Pois, mas diga-me só uma coisa. Putin e Moscou apoiou ou não os movimentos separatistas dessas regiões? Sim, apoiou-os politicamente, seguramente. E também... militarmente? E também com algum apoio militar, mas de uma forma muito contida. Aliás, há uma coisa curiosa. Um dos batalhões, recorda seguramente, um dos batalhões que participou nesta guerra era o designado Batalhão Somália. E era o Batalhão Somália porquê? Porque eram os indivíduos que agarraram na primeira arma e foram para a frente de batalha com alparcatas e com sandálias. Portanto, fazendo recordar alguns combatentes. Sim, senhor. Então, vamos aos Estados Unidos, Sr. Major General. Portanto, vamos aos Estados a Ucrânia Unidos. não conseguiu alcançar os seus objetivos, a Rússia também não. A Rússia, aliás, também não, mas a Rússia alterou os seus objetivos estratégicos. Primeiro era Minsk, apoiar a autonomia das populações russófonas, e depois a seguir era os 4 oblastes que, entretanto, foram incorporados, depois de Istambul, que foram integrados legalmente, segundo a lei russa, pois. Exatamente, nos seus territórios. E esses territórios não estão ainda ocupados na mão do Kremlin. Mas vamos então à parte mais importante disto tudo, que são os Estados Unidos. Ora bem... Mas os Estados Unidos tinham objetivos nesta guerra? Claro, eles são um dos grandes instigadores. Quais são? O grande objetivo era provocar uma derrota estratégica à Rússia. Bom, o objetivo estratégico era esse. E agora, mas com o presidente Trump, houve uma alteração do objetivo. Eu posso já avançar com isso, mas tenho que voltar atrás porque... Faça favor. A questão é esta. Qual é o objetivo estratégico de Trump relativamente a esta guerra? Fundamentalmente, criar uma cisão entre a Rússia e a China. Há uma alteração do objetivo. O que ele quer é fazer negócios, quer criar um ambiente propício para que Moscou se aproxime de Washington. É evidente que isto é extremamente difícil porque ele tem também os seus falcões, não é? Os Graham e toda essa gente que tem uma perspectiva diferente deste conflito. E ele tem ali uma situação difícil e por isso é que acabou por fazer mais sanções e estender as sanções que, entretanto, tinham terminado o prazo. Isso é algo da semana passada. Mas vamos ao presidente Biden. Sim. Porque aqui é que a porca torce o rabo. Sim, senhor. Passa o plebeísmo. Sim, diga-me lá. Ora bem, e isto vamos buscar... Portanto, começa a invasão e o objetivo estratégico de Biden é o quê? Não. Enfraquecer, destruir o objetivo, Moscovo. Sim, mas a Rússia. Quando se define um objetivo estratégico, para a consecução desse objetivo estratégico, há que definir duas coisas. Há que definir a forma, o caminho e os meios a serem empregos. Ok? Pronto. Qual era a forma, o caminho de Washington, neste caso da administração Biden, para atingir esse seu objetivo? Era não se envolver numa confrontação militar direta. E à luz disto nós podemos perceber todas aquelas decisões que foram tomadas no sentido de não entrar numa confrontação com a Rússia. Por exemplo, olha, repare... Ou seja, o que me está a dizer é que a administração Biden investiu numa guerra com a Rússia por procuração.
Claro, aliás, existem hoje declarações. Hoje não, isto já tem mais de 2 anos. Por exemplo, eu posso lhe dar um caso concreto do Eric Green, que era um membro do Conselho de Segurança Nacional da administração Biden, que foi muito claro relativamente a esta matéria. Portanto, apoiar a Ucrânia o tempo necessário, e a minha pergunta é: necessário para atingir o quê? Ou seja, segundo Green, e não estou a falar do porteiro do hotel Waldorf, estou a falar do indivíduo, exatamente, ele diz o seguinte: não falámos, nós, Estados Unidos, deliberadamente sobre questões territoriais. Os Estados Unidos não prometeram à Ucrânia ajudá-la a recuperar os territórios ocupados pela Rússia em 2014 e 2022. Algo que o presidente Zelensky não terá ou não quis interiorizar. Isto que eu estou a dizer aqui está Qual é a leitura que faz disso, numa revista, porque o objetivo dos Estados Unidos era diferente. Enfraquecer a Rússia. Com que objetivo era provocar uma operação de mudança de regime. Instalar em Moscou, ou seja, criar um clima de instabilidade social que as elites liberais se revoltassem contra Putin. E acha que esse cenário é execuível neste momento, a queda, a implosão por dentro do regime de Não, essa questão Putin? Ou acha que neste momento isso... Não, essa questão não está em cima, não se coloca nesta altura. Porquê? Porque o Putin acabou por aumentar significativamente o seu poder, o seu controle, a sua alavancagem pelos diferentes instrumentos de poder. É muito bem visto pela população. A economia russa, ao contrário de sussurrar, aumentou a sua capacidade de produção de indústria, e nomeadamente a indústria militar, etc. Agora, Mas o Sr. Major-General acha que a economia russa neste momento está uma economia punjante? Repara uma coisa. Está com índice de inflação, eu agora por acaso não me recordo. Eu não tenho que achar. Mas é da ordem dos 20% ou dos 30%. Não está. Mas repare, eu não tenho que achar. Repare, eu não tenho que achar nada. Eu não tenho que ter opinião nisto. O que eu tenho é basear-me... Mas já está aqui para dar a sua opinião. Mas eu estou-me a basear nos relatórios das agências que são credíveis sobre esta matéria. Estou a falar do Banco Mundial e estou a falar do Fundo Monetário Internacional, e posso falar mais. Mas, concretamente, convido a quem está a ouvir a ir ao relatório do Banco Mundial, por exemplo, ou do Fundo Monetário Internacional, e durante esta guerra, a Rússia, em termos de PIB, medido no chamado paridade do poder de compra, encontra-se em quarto lugar. Isto não sou eu que digo, é o Banco Mundial. Pronto. E acho que isso é significativo. Por outro lado, repare, nós podíamos agora falar longamente sobre o que tem sido a atualização dos vencimentos, que cobrem a inflação. Portanto, poderemos até fazer um dia, se estiver disponível. Sim. Embora eu não seja disponível para fazer o que o senhor, mas tenho muita informação sobre a questão económica. Com isto, não vamos dizer que é um mundo com rosas, porque não é, claro que não é. E como aqui as nossas economias no Ocidente também não são, e como também sofreram imenso, estamos todos a sofrer com esta guerra, o aumento dos combustíveis, da energia, que antigamente era barata e que, de certa forma, foi o motivo que alavancou o desenvolvimento industrial alemão, e agora temos que sairmos da dependência russa para passar para uma dependência americana muito mais penosa, muito mais cara, e que nos transporta para resultados que estão à vista. Sabe quantos empregos é que a Alemanha, por exemplo, que era o motor da economia europeia, perdeu o ano passado? Só 129 mil. Portanto, e podemos continuar a falar sobre isso também. Portanto, a Alemanha esteve aqui em crise de 4 anos, agora já está a melhorar Temos que falar também da Europa, temos que falar da Europa e temos que falar dos Estados Unidos e, portanto... Mas nos Estados Unidos já falámos, o que é que falta ainda falar dos Estados Unidos? Não, o que eu quero dizer dos Estados Unidos é que quando falamos no objetivo estratégico, quando falamos... nas formas. Isso já está... Daí a minha questão da economia. Ora bem, portanto, o Sr. Major-General considera que a economia russa está... Se é que eu estou a perceber bem. Está melhor neste momento que antes da guerra. Eu não disse isso. Eu estou a dizer é que resistiu. Repare, o próprio Bessent... É porque nós temos que ser muito claros sobre isto. O secretário de Estado do Comércio, o Bessent,
ainda há 2 semanas, disse que reconheceu, e eu vou procurar repetir o mais fielmente possível as palavras dele, que a Ucrânia, a economia russa, peço perdão, tinha conseguido resistir às sanções e todo o bloqueio que lhe foi feito. Portanto, isto é reconhecido pelos altos dirigentes europeus. Portanto, não é a minha opinião. Com facilidades. Mas eu, por acaso, agora não tenho tempo aqui de confirmar, nem vale a pena. Mas olha que os últimos dados que eu li sobre a inflação na Rússia é uma inflação galopante, muitíssimo superior. Eles conseguiram reduzir a inflação. Eles conseguiram reduzir a inflação. Isso tem a ver com uma série de políticas de natureza monetária. Mas continuando aqui esta nossa conversa interessantíssima, Sr. Major-General. Portanto, em relação aos Estados Unidos, quer dizer mais alguma coisa, que é para ainda irmos à União Europeia? Sim, já aqui... Daqueles 4 atores que exatamente. Falou, portanto, os Estados Unidos contavam... Portanto, há fundamentalmente 3 pernas da intervenção norte-americana. Uma é na economia, portanto, 3 pernas para derrotar o Putin. Tornar a Rússia um Estado pária. E havia depois, junto a estas 2 pernas, uma terceira, que era a questão militar. E para isso contavam com os ucranianos. Só que os ucranianos não perceberam que o objetivo estratégico dos norte-americanos não coincidia com o objetivo estratégico dele. Não lhes permitiria aos ucranianos vencer a guerra, era apenas para fazer uma guerra de desgaste contra a Rússia. Exatamente. Sr. Major-General, temos 3 minutos aqui para o fim da nossa conversa. Vamos à União Europeia, por favor. Eu adorava acrescentar aqui as palavras do presidente Poroshenko relativamente à sua minoria russa, que são absolutamente interessantes. O presidente Poroshenko foi o presidente que foi eleito a seguir à crise da Praça Euromaidan. Exatamente, mas quero falar sobre a União Europeia e vamos a isso. Não, eu não quero falar, eu só estou a ajudar a si a falar de tudo aquilo que o Sr. Major-General então quer. Vamos falar... Era este o último 4 ator que era, exatamente. Não... Sim, senhor. O que é que acontece na União Europeia? A União Europeia manteve o mesmo objetivo estratégico que a administração norte-americana tinha e que já abandonou. E continua agarrada... Quer desgastar a Rússia... Não, a questão é esta. E tentar uma mudança de regime. A questão... isso é uma interrogação. Porquê? Quando eu procuro nas declarações dos altos representantes europeus, na documentação de referência dos Conselhos Europeus, nos diferentes documentos da Comissão Europeia, a minha pergunta é sempre a mesma. Os Estados Unidos, eu sabia exatamente qual era o objetivo estratégico. Era transparente. Qual é o objetivo estratégico da União Europeia? O que eu disser, vou subentender. E então a minha questão é esta. Vamos continuar com a guerra? Vamos prolongá-la? Para quê? Estamos a insistir num procedimento que falhou durante 4 anos. Aquela famosa expressão de uma paz justa e duradoura para o Sr. Major-General o que é uma paz justa? Não vale nada. Não. Alguém tem que explicar o que é uma paz justa. Portanto, só temos 30 segundos para terminar. Não há paz justas. Não há paz justas. Eu ficava aqui a falar consigo até... Não há paz justas. Até à noite, não é? Isso é uma falácia. Isso é mais uma construção da comunicação estratégica. Não há paz justas. A paz tem a ver com quem tem capacidade para determinar os termos dessa paz.